Hoje o Senhor está nos dando o privilégio de concluir esse livro precioso da Palavra de Deus. Oséias, capítulo 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o verso 1: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como o pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Vamos ao Senhor em oração? Pai Santo, nós queremos te louvar, Senhor, pela sua palavra, que está aqui nesse momento diante de nós. Imploramos auxílio do seu Santo Espírito, Senhor. Declaramos dependência total do Senhor para conduzir esse momento. Não confiamos em nós mesmos, mas confiamos no Senhor. Confiamos na sua graça, na sua bondade, no frutificar do seu Espírito, que aplicando a semente que é lançada aos corações, faz germinar, faz desenvolver e traz bons frutos. Rogamos ao Senhor por iluminação, pela sua presença, Senhor. Traz compreensão, clareza a nós, que nós possamos sair daqui nessa manhã edificados, instruídos pela sua palavra. Mais uma vez, pedimos o seu favor por essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Estamos concluindo, o livro de Oséias, e um tema, que veio aqui recorrente do livro de Oséias foi a respeito do amor restaurador de Deus, do amor imutável de Deus, que sempre vai atrás do povo, sempre procura pelo povo, apesar de o povo não querer se comprometer com o Senhor, está sempre se desviando. Então essa é uma temática, que caminha por esse livro. Esse livro aqui nada mais é do que um retrato nítido do amor de Deus, que é imutável diante da infidelidade do povo. Foi isso que a gente viu em todo o decorrer do livro. O amor que é imutável, inabalável, inigualável de Deus, que está sempre indo atrás do povo, está sempre correndo atrás do povo, caminhando nas exposições aqui. Foi isso que nós vimos, que Israel havia se prostituído, Israel havia abandonado o Senhor, espiritualmente Israel tinha adulterado, trocou o Senhor pelos ídolos, por obras criadas pelas suas próprias mãos. No entanto, esse capítulo aqui que nós iremos considerar junto hoje,
é um capítulo chamado de restauração final. Né? É um chamado final. É um chamado final não porque concluiu o chamado ao arrependimento da parte de Deus, mas é um chamado final porque conclui o livro. Né? Então, conclui com o chamado ao arrependimento, né? Uma restauração. Deus deseja encerrar essa mensagem do livro de Oséias não com juízo, mas com misericórdia, com uma mensagem de esperança, de renovação, de graça, que atrai e busca o povo, né? Então ele mostra que a porta do arrependimento ainda está aberta. A porta do arrependimento não se fechou, a porta da graça ainda está aberta. Essa é a mensagem que se encerra. Apesar dos adultérios, apesar de o povo estar sempre se desviando, a porta da graça está aberta. Isso sim é uma mensagem de esperança. Então nós vemos aqui, nesse livro, nesse capítulo 14, o chamado de Deus, que é sempre ao arrependimento, apesar dos adultérios do povo, reflete um amor incondicional, que apesar de nós, tem a ver com o caráter de Deus, que é imutável, e a resposta correta do homem, né, que é voltar-se para o Senhor humildemente, humilhado, quando o Senhor se estende a esse homem, né, a porta da graça, a oportunidade para arrependimento. Então, o que fica de ideia aqui para a gente é, né, quando o povo ele decide sinceramente se voltar ao Senhor, Deus ele opera uma restauração completa. Né? Quando o povo ouve esse chamado para se arrepender, para se voltar para o Senhor, Deus ele se compromete em restaurar esse povo, né? Essas pessoas que estão com os corações arrependidos, contritos e quebrantados diante dele. É isso que a gente vai ver aqui nesse bloco, né? É isso que nós veremos aqui se desenvolver. A gente vê Deus chamando o povo ao arrependimento, o povo dando uma resposta e depois dessa resposta o povo sendo restaurado, o povo sendo reconsiderado no relacionamento com o Senhor, apesar de terem o abandonado. É o que veremos aqui em 3 fases que marcam a restauração do povo de Israel. O retorno sincero, que é dos versos 1 até o verso 3, a resposta graciosa de Deus, a promessa, existe uma promessa aqui de Deus, do verso 4 ao verso 7, e o resultado transformador dessa relação, está do verso 8 ao verso 9, são as consequências. Deus chamando o povo ao arrependimento, o povo dando uma resposta, recebendo de Deus uma promessa e concluindo-se na consequência maravilhosa, né, de uma vida frutífera, de uma vida que glorifica o Senhor. Então, no verso 1, nós vemos o chamado do Senhor ao retorno sincero. Veja, verso 1 diz assim, ó, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Então perceba que já de início, Deus faz um chamado ao povo. O povo está nesse impasse, adulterando, se prostituindo, confiando em alianças políticas, confiando nos ídolos que eles criaram com suas próprias mãos, mas apesar de tudo isso, conforme eu disse, o amor de Deus que é incondicional e soberano, ainda assim, Deus chama o povo. Volte, ó Israel. Apesar da infidelidade do povo, Deus ainda assim chama o povo ao arrependimento, chama o povo a um retorno sincero para ele. E aí, nós vemos aqui que Deus revela com clareza também o problema. Deus chama o povo a voltar-se para ele, né, informando que o povo está afastado, o povo está desviado, e aí Deus também instrui e orienta o povo, informando a eles a raiz do problema. Perceba, no próprio texto diz, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados causaram a sua queda. Então Deus chama o povo ao arrependimento, mas também revela a esse povo com clareza a origem desse problema, a raiz
da queda do povo. A raiz da queda do povo nada mais é do que o pecado. Os seus pecados é a raiz da sua queda. Israel havia caído não por azar. Israel havia caído não porque os seus inimigos os perseguiram, os seus inimigos os influenciaram. Israel caiu porque eles abandonaram o Senhor. Esse foi o motivo da queda de Israel. Esse foi o motivo da destruição de Israel. Porque eles abandonaram o Senhor. Decidiram livremente seguir os ídolos dos seus próprios corações. Decidiram livremente viver uma vida à parte do Senhor. Então essa é a causa. Deus chama o povo ao arrependimento, mas também deixa, claro para eles a causa pela qual eles caíram. A causa da queda está ali. Os seus pecados causaram a sua queda. Então a raiz do problema de Israel aqui era o pecado. Eles abandonaram o Senhor, eles foram atrás dos ídolos, foram atrás de alianças políticas, foram atrás de tudo aquilo que não era o Senhor. E essa foi a causa da destruição de Israel. Essa foi a causa da queda. E o arrependimento começa por aí, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos que os pecados que nós cometemos são a causa pela qual a nossa ruína se desenvolve. O verdadeiro arrependimento começa nisso, quando nós nos deparamos com as nossas misérias. A verdadeira conversão começa aí, quando nós reconhecemos que nós precisamos de remédio. Quando nós reconhecemos que precisamos de cura. Foi isso que Jesus disse. Não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. Verdadeiro arrependimento começa por aí, quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Se você é esse que reconhece que está enfermo, que precisa de ajuda, esse convite é para você. Esse convite é para nós. Se nós reconhecemos que temos dado mais ênfase, nós reconhecemos que temos abandonado ao Senhor, esse convite é para nós. Voltem-se, ó Israel, pois os seus pecados têm sido a causa da sua queda. Nós já sabemos que são os pecados a causa da nossa queda, mas qual é o convite para que a restauração aconteça? Arrependimento. Arrependimento. O arrependimento começa quando nós reconhecemos. E Deus não tem problema com relação a isso. Ele oferece o perdão e o arrependimento, mas também deixa claro diante de nós que o problema é o pecado. O problema não é o azar, o problema não são os nossos inimigos, o problema não são as nossas muitas justificativas. Nós temos diversas justificativas, assim como o povo de Israel. Contudo, o parecer de Deus, o que Deus está afirmando, tanto para Israel quanto para o seu povo do mundo inteiro, é esse: que a raiz do problema do povo é esse, os pecados. São os nossos pecados. Se o homem está declinando, está caminhando para a ruína, para a queda, para a destruição, vergonha pública, o único objetivo pelo qual levou ele a isso foi o pecado. De que se queixa o homem? Já dizia, Lamentações de Jeremias, dos seus próprios pecados. Nós não devemos questionar a Deus pelas ruínas que nos antecedem ou nos sucedem. Isso é consequência das nossas próprias ações, das nossas próprias decisões erradas em decidir percorrer um caminho em pecado. Contudo, o arrependimento começa quando nós reconhecemos que os nossos pecados são os causadores da nossa ruína. Com base nisso, o apelo gracioso da parte de Deus é do início: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Perceba que como Deus se revela como seu Deus. Apesar do seu abandono, Deus ainda permanece fiel à sua aliança.
que constantemente é quebrada pelo seu povo, constantemente é abandonada por nós, ainda assim, Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Glória a Deus por isso. Então, é com base nesse reconhecimento que Deus faz o chamado: volte-se, ó Israel, volte-se, ó povo meu, arrependa-se dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, dos seus pecados, por esses são a causa da sua queda. Perceba que fica claro, é absurdo a gente correr do Senhor, porque a gente reconhece que esse é o caminho da queda, mas ainda assim a gente vai. Ainda assim a gente continua correndo para longe do Senhor, para os nossos ídolos, que nós criamos com as nossas próprias mãos. Continuamos confiando nos homens, mas ainda assim, isso que é escandaloso, isso que é maravilhoso, isso que é absurdo da parte de Deus, que o amor dele é soberano, infinito, imutável. Ainda apesar de nós, ele continua chamando: voltem-se, ó povo meu, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Contudo, não basta apenas nós reconhecermos os nossos pecados, reconhecer que o pecado é causa da nossa queda, é causa da nossa ruína. É preciso também nós agirmos corretamente com relação ao reconhecimento que nós temos a respeito do pecado. E a Bíblia deixa claro para nós isso. Aponta para nós o caminho do arrependimento, mas também aponta para nós a forma como nós devemos nos comportar ao reconhecer que a causa da nossa queda é o pecado. E aí o verso 2 ao verso 3 mostra para a gente a forma do retorno. Olha lá, veja, o verso 2. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Perceba que existe uma forma. Não é só reconhecer, mas é pronunciar isso. Nós sabemos quais são os nossos pecados, sabemos quais são as nossas idolatrias, quais são os nossos pecados que guardamos de estimação, os pecados que nós não queremos abandonar. Não estou falando de pecados que nós cometemos sem querer, são pecados intencionais, que nós preferimos o pecado do que o Senhor. E aí as Escrituras estão mostrando para a gente o verdadeiro arrependimento: programa, pensa, pondera, observa aquilo que de fato precisa se arrepender e coloca isso diante do Senhor. Aqui está de uma forma geral, mas daqui a pouco vai dar mais detalhes. Olha lá, ó, preparem o que vão dizer e voltem-se para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Ou seja, não é simplesmente uma oração, Senhor, perdoa todos os meus pecados, obras, atos. Tem uma oração modelo que às vezes a gente repete assim, uma influência ali de um pouquinho da Blair. Normalmente a oração começa assim, perdoa os meus pecados, atos, obras, pensamentos. Já tem ali um cronograma. Não é sobre isso. Não é sobre isso que as Escrituras estão falando. As Escrituras para analisarmos de forma sincera quais os pecados que têm governado a nossa vida, a fim de colocar isso diante do Senhor, para que Ele nos restaure, para que Ele nos transforme. Então a palavra diz, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. Ou seja, o arrependimento verdadeiro se expressa em palavras sinceras, não em palavras rotineiras, não em palavras que já se tornaram naturais. O verdadeiro arrependimento contém palavras sinceras, são discussões concretas, são palavras intencionais. Pecados têm nome, em outras palavras. Pecados têm nomes. Então não são todos, mas são aqueles que nós reconhecemos, que têm tomado forma e proporção em nossos corações. Quais foram os pecados detalhados que Israel detalhou ali em oração para o Senhor? Está no verso 3. Vejamos juntos. Olha lá, ó. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos em cavalos de guerra. Nunca mais chamaremos nossos deuses aquilo que as nossas mãos fizeram, porque em ti
o órfão encontra compaixão. Então perceba que os pecados de Israel, que o livro inteiro está tratando, se resume aqui. Se resume nessas pequenas estrofes ali, né? A Assíria não nos pode salvar. Né? Israel está confessando aqui diante do Senhor que confiava em alianças humanas. Israel está confessando que o pecado deles era esse, a confiança na Assíria. E aí, como prova de arrependimento, olha o pronunciamento: a Assíria não nos pode salvar. Reconhece que o único que poderia salvar Israel dos seus pecados era o Senhor. Por algum momento, em algum momento, na trajetória do povo de Israel, o povo estava confiando em alianças humanas. E agora, após o chamado do Senhor, eles reconhecem isso e confessam: eu tenho confiado no homem. Esse é o pronunciamento de Israel. E como prova de arrependimento, eles confessam isso diante do Senhor. Não queremos mais confiar nas alianças humanas, queremos confiar no Senhor. Nós queremos responder: estamos voltando para Ti, e reconhecemos que nós confiávamos em alianças humanas, nós confiávamos na Síria para nos salvar, mas isso não aconteceu. Ao reconhecer, eles se voltam para o Senhor e dizem: nós voltamos-nos para o Senhor. A nossa salvação vem de Ti. A nossa confiança é o Senhor. E não apenas isso, eles dizem também: não montaremos cavalos de guerra. Ou seja, não confiaremos mais na nossa autossuficiência, na nossa própria capacidade de ir para uma guerra e vencer. Israel está confessando para o Senhor: esse era o nosso pecado que nos fez cair. Ao confiar na nossa capacidade de ir à guerra, pela nossa capacidade de dominar o cavalo, a espada, né? Tem um salmo que diz isso: muitos confiam em carro, outros em cavalos, né? Então fala ali de ferramentas para a guerra. Então Israel está confessando: não montaremos cavalos de guerra, não confiaremos na nossa própria capacidade de vencer uma guerra. Nós confessamos que esse era o nosso pecado. Nós confessamos ao Senhor: queremos confiar em Ti para vencer as guerras. Queremos confiar em Ti para vencer as batalhas. Não queremos mais montar os cavalos de guerra. Esse é o segundo pecado que Israel confessa. E o terceiro, que resume por inteiro o livro. Eles confessam a confiança nos ídolos. Que diz lá, né, nunca mais chamaremos nossos deuses aquilo que as nossas mãos fizeram. Eles reconhecem que aquilo que eles fizeram com suas próprias mãos eram deuses, eram ídolos, eram deuses falsos. E agora eles estão confessando. Deus esclareceu esse povo, né, e agora eles estão diante do Senhor confessando: de fato, construímos ídolos, obras de nossas próprias mãos, e não conseguimos nada com isso. Só sofremos, só fomos alvos de juízo. Isso foi motivo da nossa queda, da nossa destruição. Por isso, confessamos diante do Senhor: não mais diremos aos ídolos: Tu és o nosso Deus. Nós nos arrependemos. Nós queremos abandonar a aliança com os ídolos que criamos com as nossas próprias mãos. Essa é a ação correta para restauração, confissão sincera e abandono do pecado. Diferente de Israel, talvez a nossa confiança não esteja nos cavalos, que essa é uma realidade daquela época. Diferente de Israel, talvez a nossa confiança não esteja nos ídolos de madeira. A gente não cria estátua e fica adorando. Mas, para nós, se desenvolve de maneiras diferentes. Às vezes é o extremo apego, né, à vida financeira. Às vezes é o extremo apego à confiança na capacidade de outras pessoas, que de repente, às vezes, pode te promover, pode, na sua análise, te prejudicar ou não, ou de fato pode. A gente confia em diversas coisas. Para a realidade do povo de Israel, essa era a denúncia.
né, que desde o início do livro eles foram denunciados. Mas só eu e você sabemos que, semelhante a Israel, as denúncias que o Espírito de Deus tem trazido à nossa memória, aos nossos corações, os pecados que nós sabemos que devemos abandonar, que tem sido esse o motivo pelo qual nós temos nos afastado e abandonado o Senhor. Então, o arrependimento verdadeiro, ele, para ser correto, para ele ser completo, ele precisa ter confissão sincera. Ele precisa também ter uma disposição para um abandono. Não é apenas confessar entendendo que é um pecado que tem te dominado, mas é, segundo a graça de Deus, abandonar, largar qualquer vínculo e aliança. Deus enviou seu Espírito para habitar em nós, a fim de nos capacitar para isso, a dizer não para o pecado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos servos de Deus, servos de Cristo. Hoje Deus fez habitar em nós o Espírito dele, que é poderoso para nos assistir, a fim de dizermos não para o pecado, a fim de dizermos não para as nossas idolatrias. Nós temos, pelo Espírito de Deus, poder para resistir, né? E ainda assim, está muito pesado, está difícil. Jesus ensinou a orar sobre isso. Pai, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. É essa oração que você tem feito diante das tentações? Essa é a nossa reação diante do pecado que nos assola. Será que a gente já cede sem nem ao menos lutar ou seguir isso que Jesus nos orienta? É uma reflexão que nós devemos, né, fazer todos os dias a respeito de nossas vidas. Todos os dias. Porque o arrependimento sincero, né, requer confissão sincera, e não apenas isso, mas também uma disposição para abandoná-lo. Para abandoná-lo. Essa é a correta ação para uma restauração verdadeira. Quando existe essa disposição, nós vemos nitidamente o florescer de uma vida restaurada. Há muitas pessoas que não desfrutam de uma restauração em sua vida por conta disso. Não existe confissão verdadeira e não existe uma disposição, segundo a graça de Deus, de lutar para que Deus o restaure. As Escrituras, eu estava refletindo ontem, né, as Escrituras informam em diversas partes ali, né, pessoas que jejuavam para lutar contra pecados. Dificilmente a gente jejua. Jejum para lutar contra pecado. Para lutar para viver em santidade. São meios de graça que nos dá mais prazer em Jesus. E tendo mais prazer em Jesus, menos prazer nas coisas dessa vida. Menos prazer nas coisas dessa terra. Então, envolve isso. Verdadeiro arrependimento e o caminho para a restauração está interligado a uma confissão sincera e um desejo íntimo e sincero também em abandonar aquilo que tem nos dominado. E quando o povo volta com o coração arrependido, quebrantado, Deus responde com graça, Deus responde com amor, Deus responde com misericórdia, Deus responde com cura. É isso que a gente vai ver na continuidade do texto. Quando o povo se coloca nessa disposição de se arrepender, de confessar, de abandonar o pecado, recebe da parte de Deus uma resposta, recebe graça, misericórdia da parte de Deus. É isso que a gente vai ver no verso 4. Deus revela que vai curar e amar novamente o povo. Olha lá, ó, eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Essa é a promessa de Deus. Olha que maravilhoso. Deus poderia trazer juízo, e seria um justo juízo. Israel foi disciplinado, mas ainda assim com amor. Deus chama esse povo ao arrependimento. E quando o povo se arrepende com sinceridade, Deus traz promessas a esse povo. Olha lá. Eu curarei a infidelidade deles. Eu os amarei
com generosidade. Duas coisas Deus revela aqui, e aqui está a beleza do evangelho ao pecador arrependido. Nós vemos aqui Deus prometendo curar, amar, restaurar aquele que se arrepende. Essa é a beleza do evangelho. Qualquer uma pessoa que erra com o outro lá fora, o outro não traz como consequência isso que Deus promete ao pecador arrependido. Se você peca contra alguém, ofende alguém lá fora, um ímpio, e você se arrepende, ele quer pagar com a mesma moeda. Não tem graça, não tem misericórdia, não tem cura, não tem perdão. Existe severidade, mas com Deus, para o povo que se arrepende, o povo encontra cura, encontra graça, encontra misericórdia. Deus promete curar, amar e restaurar o povo que se arrepende dos seus pecados. Ou seja, o pecado aqui é tratado como uma doença da alma. Olha lá, eu curarei a infidelidade deles. Então, o pecado aqui é tratado como uma doença. Por isso que eu disse lá no início que só recebe cura aquele que reconhece que está doente. Aquele que reconhece que precisa de ajuda, que está com a alma enferma, tem inclinações pecaminosas, tem desejos pelo pecado. Esses que reconhecem isso é que recebem cura da parte de Deus. É que recebe restauração da parte de Deus. Então, o pecado aqui é tratado como uma doença da alma. E somente Deus, em Cristo Jesus, tem um remédio para curar. Somente Deus, em Cristo Jesus, tem um remédio para sarar, tem o poder de restaurar, tem o poder de transformar o homem que é desviado, inclinado para o mal, que ao se envolver com o pecado, se coloca numa condição de enfermidade. Somente Deus pode restaurar. Somente o amor de Deus é incondicional. É o amor que, apesar dos nossos pecados, que apesar dos nossos abandonos, continua amando de forma íntima. Olha o que diz lá: amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Não é um amor limitado, é um amor ilimitado. Não é um amor que muda, é um amor imutável. Não é um amor pequeno, é um amor grande. Não é um amor limitado, igual dos homens revela, mas é um amor divino, é um amor constante, é um amor gracioso, é um amor sem fim, sem igual, é um amor generoso. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional pelo seu povo. Glória a Deus por isso. Porque se dependesse das nossas condutas, se dependesse das nossas assertividades, nós não merecíamos esse amor. Glória a Deus por seu amor soberano, incondicional, eterno, generoso, infinito. Glória a Deus pelo seu amor. Em outras palavras, não há restauração sem amor divino. Não existe transformação se nós não reconhecermos que somos alvos desse amor. Se nós não voltarmos para o Senhor, reconhecendo esse amor, reconhecendo que carecemos de sua cura, que carecemos da sua graça. A restauração está interligado a essa ação do próprio Deus, que dispensa sobre nós graça, bondade, misericórdia, para nos assistir, para nos restaurar, para nos reconciliar com Ele. E esse amor, ele produz vida. Esse amor, ele não para apenas num sentimento. Esse amor é um amor frutífero. É um amor que transmite vida visível, vida palpável. Esse amor frutifica. E essa é a figura que vai mostrar nos próximos versículos. Perceba só no verso 5. Põe para a gente, por favor. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano. Aprofundará as suas raízes. 6, por favor. E os seus brotos crescerão. O seu esplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. É um pouco diferente da nossa realidade. Uma leitura rápida, sem compreender o que significa, fica um pouquinho ali, não fica tão claro para a gente. Mas aqui o texto,
é uma metáfora, né? Essas metáforas aqui, que está sendo utilizada pelo profeta, são de clara compreensão, de clareza para a realidade do povo daquela época. O povo sabia muito bem o que o profeta estava dizendo, quando ele usa essas metáforas aqui. Mas traduzindo para nós, não perdem a sua riqueza, não perdem a sua beleza. Quando o profeta fala aqui de orvalho, né, volta no 5, por favor. Serei como orvalho para Israel. Orvalho aqui é uma espécie de refresco espiritual. É uma espécie de vida nova. Deus está falando para o povo: eu serei um refresco espiritual para vocês. Eu serei vida para vocês. O orvalho é o sustento da planta. Tanto que ele está usando uma figura ali, né, de um jardim. Eu serei o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio. Perceba que o lírio aqui, para florescer, Jesus usa até uma ilustração. Observem os lírios dos campos. Né? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então o texto está falando aqui, né, de um sustento. O lírio, ele não precisa da chuva, ele não depende 100% da chuva ali para ele crescer e se desenvolver, mas do orvalho. Ele depende do orvalho. Ele está ali sendo alimentado pelo orvalho. Então, orvalho aqui significa refresco, significa sustento, significa vida. O lírio está perto do orvalho e ele tem vida. Essa é a figura que o profeta está usando aqui para ilustrar a vida que Deus traz para o povo que se arrepende dos seus pecados. O povo, quando está em pecado, ele caminha para a queda, para a ruína, mas quando ele se arrepende, Deus o restaura. Deus é essa figura de orvalho que rega as suas raízes, que rega a sua vida, que traz uma vida nova para ele, que traz um refresco espiritual, traz novidade de vida para esse povo. E o lírio aqui fala de beleza, conforme eu disse, fala de pureza, né? Fala de uma realidade bela de se ver. Jesus, quando diz, ele até compara com Salomão, ele fala, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como esses lírios. Né? E se Deus veste assim, ou seja, se Deus, quem é a fonte? É Deus. É Deus quem é a fonte, é Deus quem providencia o orvalho. É Deus quem providencia aquilo que é sustento básico para que o lírio seja belo, para que o lírio seja puro. Então é Deus quem providencia para nós a beleza espiritual. É Deus que nos tira de uma condição horrorosa de pecado e nos coloca beleza. Você já olhou para um crente, já viu que é diferente? Né? Talvez alguém já olhou para você e falou, você tem um brilho diferente. É isso. É porque você está na fonte. Porque você está em relacionamento com o orvalho. Você está em relacionamento com Deus. Alguém que não tem uma vida com o Senhor, não tem relacionamento com o Senhor, ele é horroroso. O pecado leva ele a uma vida de declínio. É ruim. Traz repulsa. Ninguém quer estar próximo. É ruim, é ruim, é ruim. É queda, declínio. Quer sempre tirar vantagem. É alguém que não é de confiança. E a restauração consiste nisso. Em estar próximo ao orvalho. Então, quando nós estamos no Senhor, temos relacionamento com o Senhor, Ele traz beleza sobre nós. Ele traz santidade sobre nós. O Senhor nos restaura ao ponto de uma vida que era um mau testemunho. Agora, por meio de Cristo, no poder do Espírito, passa a ser uma vida que testemunha do Evangelho. Testemunha do poder de Deus. Testemunha do poder transformador e restaurador do Evangelho. Do poder de Deus, que é salvação para todo aquele que nele crê. E a outra figura é cedro do Líbano, que fala sobre força e estabilidade. Como cedro do Líbano, aprofundará as suas raízes. Aqui fala de restauração iniciada, mas continuada também. Não está falando apenas de uma relação de arrependimento, onde apenas inicia, confessa, é bonito inicialmente, mas não continua. O profeta está falando de constância, de perseverança.
Está falando de continuidade. Não é sobre ser intenso, mas é sobre ser constante. É de estar constantemente diante do Senhor, em um relacionamento, buscando ao Senhor, se relacionando com o Senhor. Quando nós constantemente estamos diante do Senhor, as nossas raízes são fincadas no Senhor. Nós passamos a desfrutar de vida restaurada, transformada. Pecados que nós tínhamos muita dificuldade, nós passamos a enfrentar e vencer com maior facilidade, porque nós estamos mais perto do Senhor. Então o chamado é para isso. Cedro do Líbano. Como cedro do Líbano. Volta, por favor, no 5. Aprofundará as suas raízes. O Senhor está nos chamando, assim como chamou o povo dele no passado. Aprofunde as suas raízes. Invista tempo com o Senhor, em relacionamento com o Senhor. Gaste a sua vida em uma relação profunda com o Senhor. Relacione-se com o Senhor, saia daqui com esse desejo de aprofundar as suas raízes, cara. O Senhor está nos chamando para sair de uma vida rasa, de uma vida que confessa, reconhece aqui no domingo, mas não continua na segunda. Não continua na terça, não continua na quarta. Precisamos atentar a esse chamado. Precisamos atentar a esse chamado. Aprofundem as suas raízes. Pois com esse aprofundamento, a última figura, 6, e os seus brotos crescerão. O seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como do cedro do Líbano. Oliveira, né, e vinho, fala de produtividade, fala de alegria, né, fala de uma vida frutífera, fala de uma vida que testemunha, fala de uma vida que testemunha. Há pessoas que dizem que têm dificuldade para testemunhar de Deus. É natural, se você estiver na videira verdadeira, você vai dar frutos. É natural, se você decidir se aprofundar no Senhor, é inevitável que você frutifique. É inevitável. Você vai frutificar. Você vai revelar um bom testemunho de transformação da obra que o Senhor fez na sua vida. Então a figura que ele está usando aqui de oliveira e vinho é produtividade, é uma vida de satisfação, é uma vida de alegria, é uma vida que passou de uma condição de pobreza espiritual para riqueza espiritual. Saiu de uma condição pecaminosa para uma condição de santidade. Justificado, santo, alguém que proclama que existe um Deus transformador. Alguém que revela aos homens que existe um Deus que transforma, que restaura, que existe um Deus que perdoa, que existe um Deus que está de braços abertos para acolher um pecador arrependido, que foi todo arrebentado pelo pecado. Uma vida frutífera, uma vida produtiva e cheia de alegria e gozo no Espírito de Deus. Quando Deus restaura o pecador, o arrependido, a vida floresce novamente. A vida passa a resplandecer, passa a revelar quem o salvou, quem o transformou. O deserto espiritual passa a dar lugar a um jardim de comunhão, a um jardim de testemunho. Aquilo que era árido, aquilo que era seco, agora passa a trazer esperança para outras pessoas, passa a revelar beleza para outras pessoas. Talvez você esteja sentindo esse deserto. Está seco, não sai nada. Mas o Senhor está te chamando. O Senhor está nos convocando para nos aprofundar nele, a fim de sermos esses, sairmos da condição de deserto para um jardim frutífero, para alguém que floresce, para alguém que dá testemunho, para alguém que influencia para a glória de Deus. É para isso que o Senhor está nos chamando. Mas o texto não termina com promessa. Tem um chamado a sermos sábios e a termos discernimento. É o último bloco. São os últimos versículos. O verso 8 e o verso 9. Verso 8 diz assim: Ó Efraim,
que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que respondo às suas orações e cuido de você. Sou como um junípero verde. Rapaz, palavra difícil é essa. Sou como uma árvore verde, mais fácil. Sou como uma árvore verde. O seu fruto vem de mim. Palavra difícil. Meu Deus, então, Deus fala, aqui é uma figura de como se fosse um esposo que retoma o diálogo amoroso com a sua noiva. Aqui é uma figura de restauração. Agora, Deus fala de forma amorosa ao povo. O povo reconhece que seu sustento e o seu fruto vem do Senhor e não dos ídolos que eles adoravam. Olha lá, abandonaram. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Isso é um reflexo, é um espelho, é um retrato do abandono que o povo praticou. Repulsa com relação aos ídolos. O que tenho eu com vocês? Não existe mais relação. Não existe mais relação. Quem dera, eu estava refletindo em casa, quem dera a nossa disposição para dizer não para o pecado fosse assim. Como uma disposição que às vezes a gente tem para parar de falar com alguém que nos ofendeu. A gente tem repulsa, não quer passar nem perto. Quem dera Deus nos desse uma disposição para ser assim com relação ao pecado. Termos repulsa. O pecado bateu na porta, o que eu tenho contigo? O que eu tenho contigo? Não existe mais aliança, rompeu, acabou. Acabou. Agora eu sou do Senhor. Agora eu não sou mais seu. Não me sujeito mais a você. Agora eu me sujeito ao Senhor. Israel reconhece que o seu sustento, o seu fruto, vem do Senhor e não dos ídolos que eles criaram com suas próprias mãos. Israel está reconhecendo. E com isso existe aqui uma mudança de identidade. Eles saem de uma condição de infidelidade espiritual para uma condição de dependência de Deus. Eles saem da prática da idolatria para uma adoração sincera e verdadeira ao Deus que o criaram, ao Deus que o criou, ao Deus que o salvou, ao Deus que o amou. Agora a identidade muda. Eles saem de infiéis para serem fiéis ao Senhor. A realidade é diferente. A realidade é outra. E quando Deus é a fonte da relação, a alma frutifica naturalmente. É como ele diz: sou como uma árvore verde. O seu fruto procede de mim. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem em mim, vocês darão muitos frutos. Muitos frutos. O segredo é permanecer no Senhor. O segredo é permanecer na videira verdadeira. Quando Deus é a fonte dessa relação, de uma relação espiritual, a alma frutifica naturalmente. Naturalmente. E Oséias encerra mostrando que essa promessa exige sabedoria espiritual para ser compreendida. Verso 9. Olha só. Quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreende. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Então, Oséias conclui com essa promessa que exige sabedoria espiritual para ser compreendida, discernida e decidida. O profeta termina com essa afirmação: aqui está a decisão diante de vocês. Ele fala, quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Aquele que considera a história de Israel até aqui, esse é sábio. Aquele que observa a história de Israel e dá uma resposta considerando essa história, esse é sábio. Esse que não despreza a história de Israel, esse é sábio. Que história é essa?
quando Israel decidiu seguir os seus próprios caminhos, apesar da orientação do Senhor, a palavra que é imutável era tropeço, como diz lá no final. A palavra do Senhor como orientação para Israel, quando Israel desprezou essa palavra, era tropeço, era desvio, era ruim para eles. Mas analisando a história, como consequência desse desvio, foi queda e destruição. Então o tropeço passou a ser para Israel que eles desconsideraram o Senhor. E aí o profeta está falando, quem é sábio? Aquele que considera essas coisas. Qual é a consideração que ele quer que tenhamos? Será que vale a pena seguir uma vida desconsiderando a palavra do Senhor? Olha a experiência de Israel. Queda, declínio, pobreza, juízo, mau testemunho. Aquele que é sábio vai considerar essas coisas, vai ponderar essas coisas. Não é tolice viver uma vida considerando a palavra de Deus. Tolice é tropeçar nessas palavras, é não considerar essas palavras. Então o profeta aqui deixa claro diante deles uma afirmação: aqui está a decisão diante de vocês. É semelhante, né, à afirmação de Deus em Deuteronômio. Fala, ó, existe dois caminhos aqui. Existe o caminho da vida e o caminho da morte. Sigam por esse. Sigam por esse. É mesmo a realidade aqui. Para encerrar, ele diz, os caminhos de Deus são retos, mas exigem discernimento e fé. Quem tem discernimento? Aqueles que compreendem. Os caminhos do Senhor são justos, são corretos. Os caminhos do Senhor são retos. Não existe erro, não existe falha nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são perfeitos. O sábio anda neles com grande alegria em seu coração. Contudo, os insensatos tropeçam. Como diz lá no final, os rebeldes neles tropeçam. O caminho é o mesmo. Os caminhos do Senhor são justos. Não mudaram. Mas uma mesma verdade, que para um é alegria, que para um é extrema alegria, que para um é salvação, que para um é vida eterna, para outros é tropeço. Para outros é declínio, para outros é queda. E aí, o que fica para nós é o sábio, neles anda com alegria e o insensato tropeça, mesmo ouvindo as mesmas palavras. Então toda a restauração termina num chamado a essa escolha. Como ele termina de forma maravilhosa. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Terminando assim, né, com o chamado a decidirmos, a escolhermos qual caminho que nós queremos perseguir. Andar com Deus ou continuar assim como Israel, tropeçando. Nós somos conduzidos a decidir nessa manhã. Nós somos convocados a decidir sabiamente, com discernimento, qual caminho percorrer. O caminho de Deus, andando com Ele, no relacionamento com Ele, ou continuar tropeçando, desprezando a sua orientação, a sua palavra, aquilo que Ele orienta para o seu povo. Então assim, o livro ele começa com um declínio espiritual e termina com essa restauração e fidelidade do povo. O povo que se volta para o Senhor, Deus restaura, Deus frutifica, Deus transforma por completo a vida do pecador arrependido que volta-se para Ele. Mas nós somos hoje conclamados. Qual o caminho que a gente vai percorrer? É o da alegria de estar com o Senhor em um relacionamento com Ele ou do desprezo? Que o Senhor nos ajude a decidir sabiamente, a voltar-se para Ele, sabiamente considerar os seus caminhos, confessar os nossos pecados e receber do Senhor
essas promessas de maravilhosa, de restauração, de bom testemunho, de uma vida alegre, produtiva, de uma vida frutífera, testemunhando a sua grande obra para o louvor da sua glória. Amém?